É, eu vou explicar aqui, meu nome é Pedro Antônio, eu vou explicar aqui brevemente o projeto final de IoT. Essa parte aqui eu estou incluindo as bibliotecas que serão usadas, eu estou criando aqui a rede que o website vai se conectar, o IP e a porta. Aqui eu estou definindo o meu LED e a entrada dele, no caso aqui é a 21, e também a entrada dos meus do sensor de distância. Eu também defino aqui como variável global o meu ID, no caso é a matrícula, e minha string alive, que será mandada a cada 9 segundos em uma task. Também tem como variável global aqui o meu socket, e esse é R. Por quê? Porque eu só quero criar meu socket uma vez, não quero ter que criar aquilo várias vezes. Então eu crio uma vez como variável global e qualquer outra task ou função pode usar. E eu também uso a minha distância, como eu crio minha distância como variável global, para quando o meu sensor de distâncias alterar o valor, eu posso usar em alguma outra função facilmente. Eu estou criando aqui, criando não, né? Estou declarando aqui dois mutex, um para os dados e um para a rede. Agora essa parte aqui do Wi-Fi Connect, isso aqui também e esse Initialize Wi-Fi eu não vou explicar porque está no código disponibilizado no Classroom. Esse TCP Client no Classroom, no código disponibilizado, era uma task. Aqui eu transformei uma função, por quê? Porque só precisa ser chamado uma vez, porque ele vai criar o nosso socket. Por que ele pega o nosso mutex read aqui? Porque eu quero que nenhuma outra task ou função tente enviar algum dado antes que o meu socket tenha sido criado. Por isso que eu uso esse mutex aqui. Ele vai garantir que nenhuma outra task ou função tente enviar algum dado. Aí aqui eu crio o meu socket e eu envio o meu ID. Por quê? Porque é um dos requisitos da atividade. Essa task aqui, ultrasonic test, ela vai alterar esse valor da minha distância aqui. A gente já consegue inclusive ver o código rodando aqui. A cada 3 segundos ele envia um dado, no caso a distância, e a cada 9 segundos ele envia esse alive. O ultrasonic test ele vai alterar a distância e é importante usar o mutex data para ele. Por quê? Porque pode acontecer de eu tentar enviar um dado ao mesmo tempo que eu vou estar sobrescrevendo esse mesmo dado. Então tem que garantir que ou uma coisa ou outra vai estar acontecendo. Em nenhum momento as duas ao mesmo tempo. Por que 3 segundos? Esse 3 segundos é apenas para teste. No código mesmo é 30 segundos. Mas como eu quero ver aqui acontecendo, não quero ter que ficar esperando muito tempo, eu coloquei 3 segundos. Aí ele sobrescreve a variável distância. É importante esse delay estar aqui em cima, não embaixo. Porque se ele estiver aqui embaixo, pode acontecer de a minha distância ser um valor, mas na verdade eu estar enviando um valor anterior dela. Então essa distância tem que estar, esse delay tem que estar antes de eu sobrescrever a minha variável distância. Esse delayzinho aqui no final é só para eu garantir que o meu mutex, quando ele der esse give, ele não vai tentar pegar o mutex ao mesmo tempo. Aí vai acontecer de eu sobrescrever a variável distância duas vezes e não enviar. Essa task alive string, ela vai enviar uma string alive a cada 9 segundos e eu uso um mutex read para sincronizar essa task alive string e o meu send data que vai enviar meus dados pela rede. Ambos vão estar usando esse recurso compartilhado que seria o meu socket. Então eu preciso garantir que ou um ou outro vai estar usando. Em nenhum momento as duas ao mesmo tempo, como dito anteriormente. Aí o meu send data ele vai usar tanto o mutex data quanto o mutex read para garantir a sincronização. Ele vai enviar a minha distância e apesar desse delay estar muito baixo, a gente vê que ele está enviando junto com o sensor, porque pela lógica feita aqui no ultrasonic test, ele vai ter que sempre esperar esses 3 segundos para poder acessar o meu mutex. No meu setup, eu só configuro o meu LED e no app e configuro também aqui esse Wi-Fi. No app main eu crio meus dois mutex
Eu chamo meu setup, chamo o meu TCP client, a minha função, e crio as minhas tasks que foram usadas no código. Agora, Emanuel Thiago, meu irmão, ele vai mostrar a parte da aplicação. Aí você coloca o negócio ali. Pô, tudo bem, Juan? Vou falar um pouquinho da aplicação. Tá, deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Tirar isso. Colocar aqui. Colocar esse carinha aqui também. Tá com duas telas aqui. E é isso, né? Vamos começar falando um pouquinho da conexão da conexão com o proxy. Esse código foi adaptado lá, que o senhor colocou lá. Eu tirei aquele syslog porque eu acho inconveniente chumbar os valores, né? Já como eles nunca mudavam, para não ficar tendo que colocar na linha de comando. Fora isso, foi a mesma coisa até aqui, onde eu criei um loop para ele ficar rodando isso várias vezes, mandando esse device ID e pegando a resposta dele. Na real, eu não cheguei a testar se a gente podia ou não tirar ele daqui, né? E ficar só pegando a resposta. Mas enfim. Aqui ele pega a resposta e coloca aqui, né? Ponto decode, o TF8. Aí a gente pega essa resposta e chama essa função, checkFint. Essa função serve para você checar se o número é inteiro, né? Porque ele pode vir corrompido. Ele precisa ser inteiro ou então de float, né? Int quer dizer número, na verdade, né? Então se ele vem um string, sei lá, aí não é para ele fazer esse request, por mais que no servidor isso seja tratado também. E aí ele faz um print enviando o dado, monta o payload baseado no dado, né, que é um dicionário com uma entrada que é o valor e a resposta data como o valor dela. Então ele faz um push para essa URL que é um servidor que a gente criou para poder fazer as aplicações, né? A gente escolheu fazer 3 aplicações com esses dados. Aí com isso ele faz esse push. Esse push ele é mostrado aqui. Toda vez que ele envia o push, ele coloca lá print enviando o dado e coloca o valor do dado e depois ele printa a resposta. Aqui no caso ele está sempre enviando 200, significa que sempre está dando certo. Com isso, né, enviando esse dado, o servidor ele recebe e ele está recebendo aqui. O proxy, a conexão do proxy está rodando nesse terminal do Linux. E o servidor ele está rodando aqui nesse configuração de debugger do Visual Code. E aí tá aqui, ele mostrando 200 log do servidor, né? Com isso, a gente pode mostrar o nosso servidor. O servidor a gente fez em Django. Tá aqui o servidorzinho, né? Junto com o main.py, não tem problema, ele fica na mesma raiz. No set, no manage.py eu não mexi muita coisa, eu só configurei o template, configurei a instala de app, só uma coisa básica. Mas o grosso está aqui, né? Nosso aplicativo API, que na verdade não é uma API. Então, deu para fazer com integrado, né? Aí na nossa API a gente tem um model, que é o sensor. O sensor ele tem o value, que é um float field, tem um created@, que é um date field. Lá na nossa URL a gente vai ter 2 URLs. Essa primeira ela renderiza um HTML, que está nos nossos templates aqui, já como ele está integrado. E nosso outro endpoint, ele é um post. Ele só aceita post, na verdade, né? Se você fazer qualquer outro tipo de request, ele não vai fazer nada. E esse daqui ele serve para adicionar um ponto, né? Justamente esse endpoint que o código que está conectando ao proxy está chamando. Ele adiciona um ponto no nosso sensor e aí o gráfico chama o sensor que plota todo o sensor, né? E mais coisas. E a gente pode ir para views para ver isso, né? Começando aqui no nosso endpoint, ele é um CSRF Exempt, né? Para não ter problema com isso, já como ele nem tem HTML. E aí ele é um addPoint, recebe request, né? E checa se o método for push. Aí se não for ele retorna none, né? Ele passa daqui. Se for push, ele faz toda essa lógica, né? Ele pega um valor, coloca dentro do sensor e também coloca o created@, né? Para a gente pegar a data e colocar como parâmetro do eixo X lá no gráfico. Ele salva e pronto. E devolve o 200
se der tudo certo. Aí no nosso view gráfico, a gente começa testando se o método for push, porque nesse view gráfico lá no HTML ele tem um botão para você excluir a database, né, você limpar ela. E aí se for push e tiver clean database dentro do request.push, ele limpa tudo. Se não tiver, significa que é um get, né? E aí ele vai, ou então é só uma renderização básica, e aí ele vai mostrar o gráfico. Para mostrar esse gráfico, ele tem que calcular os valores do gráfico. Começa criando uma lista vazia com data, que essa data é referente aos valores do nosso sensor, e dates, que são as datas que foi colocado aqui no created_date. E aí ele criou uma lista também com below count, que serve para contar quantas vezes o valor esteve menor que 1. Esse é um dos parâmetros, uma das aplicações que a gente está fazendo além do gráfico. E aí ele instancia o sensor, pega todos os objetos e lupa no sensor. Isso aqui é para ver se tem algum erro lá dentro, né? E aí ele não pegar coisas que tem com a data errada, que estava dando erro. Aí ele também checa se o valor for menor que 1 e adiciona no below count 1 para a gente poder ver quantos valores estavam menor que 1. E é isso, né? E aí ele envia no payload, ele envia o data, que são os dados dos sensores, ele envia os dates, que são as datas que cada sensor foi colocado, chamado no endpoint addPoint, no push. Esse below count é o tamanho dessa lista, below count. E o average value é a média, né, que é calculado com a soma da data dividido pelo tamanho dela. Essas são nossas 3 aplicações. O gráfico é feito com esses dois entradas do dicionário. Isso daqui é uma outra aplicação que conta quantas vezes ele teve menor que 1, né? Não é menor ou igual a menor. E a média, 3 aplicações. E aí no final ele renderiza o plot.html. Lá no plot.html a gente tem um códigozinho simples, né? Como ele foi feito integrado, a gente usou o Django Template para fazer ele. E aquele extend um base HTML, que tem o básico do HTML, né? E ele coloca como título da aba gráfico do sensor e como título lá da página visualizador do sensor. Tem essas divs, esses parágrafos que você passa como contexto average value, que se você passou lá das views, né, e você recebe ele aqui, o below count também. E aí tem esse form aqui, que é logo abaixo dessas duas datas, tem um botão para limpar os dados, e aí ele checa se o método for push, né? E depois disso você tem aqui um bootstrapzinho, né, com um básicozinho de JavaScript para poder plotar o gráfico, né, onde a gente tem o nosso data aqui, recuperado lá do Django, e os labels aqui. E mais um pouquinho para mostrar a janela, né? E a gente pode mostrar como que ficou. Cadê? Deixa eu atualizar. Pronto. Esses foram os pontos que ele colocou desde o tempo, né, que Pedro começou a gravar até agora, já como está em 3 segundos. Dá pra ver aqui que teve alguns pontos menores que 1, né, 61. Se você contar todos aqui, provavelmente vai dar 61. Cada bolinha desse é um ponto. E ele faz esse tipo de plot, né, ligando todos os pontinhos. Ele também calculou o valor médio, que deu 1,73, o valor médio de todos os pontos dessa curva. E ele faz, obviamente, o plot também, onde o xx é a data e o yx é o valor medido no sensor. Por fim, a gente pode mostrar também o nosso botãozinho de limpar, porque depois de um tempo esse gráfico acaba se tornando muito caótico, né? Muito grande. E aí provavelmente você vai querer limpar. Se fosse uma aplicação de fato, você provavelmente queria limpar ele semanalmente. E a gente vem aqui em Database, ele faz um push e de fato limpa tudo, inclusive os valores, né, aqui do average e number of times. E é isso.